Meu nome é Roberto Badaró, sou médico infectologista, atualmente pesquisador-chefe do CIMATEC. Esse momento é um momento interessante para que a gente possa colaborar com a divulgação de informações sobre esta nova epidemia de uma gripe diferente da gripe do H1N1, que é a gripe causada por esse coronavírus que está batizado de Covid. O que é o coronavírus? Esse vírus é um vírus novo, mas ele é de uma classe de vírus que já se conhece há mais de 30 anos, que são os chamados coronavírus. Os coronavírus é uma família que tem 4 tipos de vírus diferentes: alfa, beta, gama e delta. Esse é o beta, que é muito parecido com um coronavírus que causou em 2003 uma gripe dessa severa, com casos fatais, mas que teve um controle rápido e não atingiu o resto do mundo como essa está fazendo. Ele fez uma modificação diferente dos outros, que chamam SARS, que são vírus da pneumonia severa aguda. Ele é muito parecido, é da mesma família, mas ele tem uma capacidade de replicação muito maior. Ele se multiplica rápido e aí a epidemia se alastrou no mundo inteiro porque as pessoas não fizeram as medidas de contingência na China e agora é uma pandemia mundial e que todos estão susceptíveis a pegar esse vírus. Quais são as formas de contágio? Evidentemente que as doenças respiratórias, a forma mais fácil é a contaminação pela respiração, é a contaminação aérea. Óbvio que, na verdade, se a gente se protege, o vírus se a pessoa espirra quando está gripado, ele consegue adquirir o raio de quase 10 metros. Mas se a pessoa se protege do espirro, colocando a mão na boca ou colocando um lenço, isso não atinge 2 metros. Então a primeira coisa é a gente evitar, quando está gripado, espirrar em público ou mesmo dentro da sua casa sem proteger. O vírus pode ficar localizado nas superfícies de toques dos utensílios, dos móveis. Então a gente precisa retomar e adquirir o hábito de, sempre que tocar em um objeto, fazer a limpeza das mãos. Essa limpeza das mãos, a maneira mais eficiente é com água e sabão. Mas nem sempre a gente está na disponibilidade da água e sabão. Você está na rua, você está no shopping, você está no seu trabalho, e isso na prática não ocorre. Então hoje a gente dispõe do chamado álcool gel, que na verdade tem uma capacidade de eliminação do vírus. Eu ando com o meu aqui no bolso. Por quê? Porque às vezes eu estou ali fazendo, então você fez isso. A ação principal é você esfregar as mãos com realmente atrito, porque aí o vírus realmente é atingido. A Bahia ainda, felizmente, não está no pico e a gente aprendeu com os outros países que se a gente fizer as medidas de contenção, de contingência, que estão sendo feitas, e é aí que a FEComércio vai começar a fazer as suas medidas. Por exemplo, a gente evitar aglomeração, a gente diminuir o número de pessoas no trânsito dos elevadores. Se o elevador tem capacidade para 10 pessoas, bote 5, bote 3. Claro, vai atrapalhar porque vai demorar, mas vai retardar a transmissão do vírus. Evidentemente que se você tiver qualquer sintoma de gripe, mesmo que não seja suspeita desse Covid, você não venha trabalhar. Porque se for o Covid, que às vezes ele aparece com uma gripezinha qualquer e é ele. Determinadas pessoas, pela sua imunidade, não fazem a doença severa, outras fazem. Então, dos planos de contenção é
fazer com que as pessoas com sintomas de gripe não venham para cá. A faixa etária onde ocorreram a doença mais grave, e é isso que todo mundo está com medo, diz, olha, e se eu pegar, será que eu vou fazer uma gripe comum ou eu vou ter que ir para a UTI e tal? A faixa etária é acima de 65 anos. Então, outro plano de contingência é, nessa fase em que a doença está começando a entrar aqui, numa fase epidêmica, ainda não atingiu o ápice, é recomendar que os grupos etários façam home office, trabalhem em casa, mas com atividades, para não ficar lá em casa enclausurado e fazer uma outra complicação que vai vir aí, que é os distúrbios psicológicos e depressão causada pelo isolamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for recomendar isso. Então, o que é que se faz? Monitorização de sintomas. Então, você tem uma casa com 8 pessoas, tem um idoso, aquele que está com sintoma, retira ele do ambiente. Então, é uma casa pequena, é a pessoa que tem convive com mais de 5, 6, 7, 8 pessoas dentro de casa, em 2 quartos, no mesmo quarto, dormem 3. Então, o que é que eu devo fazer? Um começou a apresentar qualquer sintoma que possa lembrar um resfriado comum, uma gripe, tira ele. As crianças, elas são menos vulneráveis em termos de doença grave e, portanto, elas podem fazer a gripe comum. E se elas ficam em casa com as pessoas mais idosas que têm chance de fazer uma doença mais grave, deve evitar o carinho, que é tão gostoso, a avó pega, bota o neto no colo, abraça, ela tem que evitar isso. Evitar contato, explicar à criança para que ela não fique traumatizada. Olha, está tendo um vírus e que não pode passar de mim para de vovó para você, nem de você para a vovó. Então, tem que ter o processo educacional. Exemplo, deixar de visitar. Eu, por exemplo, visitava meu neto quase todos os dias. Estou visitando uma vez por semana. Vou lá numa situação privilegiada. Por quê? Se eu vou menos, diminui as chances. Uma das coisas importantes quando a gente está vivendo uma epidemia, e agora nesses tempos modernos, no tempo do WhatsApp, no tempo da comunicação pelas redes sociais, uma epidemia está ocorrendo com muito mais severidade e com muito mais impacto em criar pânico e criar atitudes erradas, que são as chamadas fake news, ou seja, as notícias falsas, aquela que as pessoas criam, que ouvem e que começam a divulgar. Esta epidemia de fake news, ela é 100 vezes pior do que a epidemia do Covid, porque a velocidade com que as pessoas transmitem as informações que não são verdadeiras, quem tem informação verdadeira são os cientistas, são as pessoas que estudaram aquilo, não é? Aí as pessoas começam a inventar, eu tive um caso disso, eu ouvi falar nisso, e isso se multiplica numa velocidade grande e acaba, às vezes, até causando mais prejuízo do que a própria doença. Às vezes as pessoas dizem, eu estou usando chá de cansanção. Cansanção é uma planta terrível, eu já ouvi dizer que chá de cansanção, ele protege contra o vírus. Não tem nenhum estudo mostrando que chá de cansanção protege, ele vai causar muito mais mal do que isso, e assim várias outras coisas. Recomendações de dieta, de alimento, isso nada tem sentido. Quem tem sentido é a recomendação oficial, governamental, das autoridades sanitárias, para poder você conter a doença. Não acredite em nenhuma informação que não tenha realmente a assinatura embaixo de um órgão, ou de uma entidade, ou de uma pessoa de conceito, para que você preste atenção. Pior ainda, se você replica, se você divulga, se você viraliza, não faça isso.